Salve a todas, salve a todos. Dia 29/12/2020, mais um momento nosso de parada e de reflexão. Um momento que, como geralmente tento explicar, é aberto. Eu fico com 1000 perguntas, 1000 pensamentos antes de começar. E quando aperto o play ali pela primeira vez, o REC da gravação, é que vem o tema, o conteúdo, a abordagem que vai ser tratada. E ao fazer essas reflexões iniciais aqui, esse é o segundo take, vamos dizer assim. O primeiro eu acabei parando, então esse estou no segundo. E nesse eu vou agora até o fim, independente de. Me veio a questão do Covid, a questão do Covid dentro da perspectiva do que nós estamos chamando de espelhamento, e a questão do espelhamento dentro dessa matriz que é o guarda-chuva que nós estamos desenvolvendo algumas dessas premissas, que é a tecnologia espiritual, tecnologia sideral, né? Então nós vamos montar um pouco desses três elementos, tentando fazer um encaixe que nos possibilite ter minimamente uma coerência aqui do que a gente vai tentar apresentar. A coerência inicial é essa, que 2020 pegou muitos de surpresa, mas os observadores dos céus, os observadores estudiosos dos astros, os nossos queridos astrólogos, eu vi um que já estava cantando essa bola em 2017. Em 2017, esse cara, vou tentar lembrar o nome, ele fazia já a previsão de como que seria tenso esse nosso 2020 com essas conjunções que nos assolaram, com essas conjunções que nos trouxe e nos chegou, né? Então, isso que passa desapercebido, que para muitos é crendice, que para muitos às vezes também é reduzida só uma questão do horóscopo, é como diversos seres das mais diversas matrizes espirituais e existenciais observam e compreendem o que essa natureza, de forma mais profunda e mais sábia, maior em amplitude e grandeza, está dizendo para nós e está em conversação conosco. Os astros, ou o estudo dos astros, né, para quem segue, para quem tem essa habilidade técnica, realmente facilita muito a compreensão de alguns sentidos. Um sentido macro, de uma regência maior, de uma cadência maior, que estamos fazendo parte e que estamos tentando fazer parte. É uma das propostas do Covid na forma como eu acabei interpretando. Não sei se é assim, né? Vários entendimentos. Uma das que eu vou tentar aqui repassar é de que é um chamado mesmo, um convite a nós, raça humana, seres pertencentes a esse conjunto coletivo, desse ecossistema planetário e esse ecossistema sideral, nos entrosarmos, nos inserirmos dentro dessa harmonia cósmica. Nós, de maneira geral, estamos muito distantes desta harmonia e o que mais impacta, nós desequilibramos o sistema. Então, Covid-19 é algo muito voltado, específico, para um processo de harmonização nosso, tanto individualmente como especialmente coletivamente. A humanidade despertar para
uma harmonia com os demais reinos nos quais a gente está inserido. Temos uma concepção muito própria, muito egóica, de que somos o centro do universo. Não é bem do umbigo, é do universo. E isso preocupa muitos seres, muitas raças, muitos povos. Isso preocupa muitos reinos, essa nossa soberba, essa nossa arrogância, porque a nossa, infelizmente, capacidade de ignorância é proporcional à nossa capacidade de destruição. Covid-19, inicialmente, então, nos remete a um processo de reflexão. E aqui que são aspectos que eu vou tratar como sendo relevantes e interessantes, porque o são para mim. Não sei se é para todos vocês, assim. Todos vocês, eu falei agora como se eu estivesse diante de uma multidão, né? Todos vocês, os que estão vendo, os que estão aí, também buscando refletir conosco sobre a vida, sobre a existência, o sentido das coisas, né? E parar para refletir sobre a vida, o sentido das coisas e a existência é um caminho que nós apelidamos e denominamos de autoconhecimento e que, obviamente, por diversos motivos e por ter diversos outros caminhos, algumas pessoas não gostam de fazer e não querem realizar. E aí a gente vai vivenciando uma sociedade muito automática. Uma sociedade que vive como que se fosse robótica. Uma sociedade que perde os seus elementos essenciais de sentir, de perceber, de compreender, de pensar, mas um pensar emotivo, um pensar que engaja com o outro e produz ali uma beleza, uma esteticidade, uma sensibilidade consciencial, como os queridos artistas nos ajudam a denominar. Bom, vou parar aqui para não me alongar muito e perder as premissas que eu preciso ir de forma mais retilínea. Então, inicialmente, algumas pessoas lá atrás já observaram esse céu de 2020, temos uma tensão aqui. Não previram, obviamente, quais seriam as tensões. Eu acho que ninguém pensou, pelo menos eu não vi ainda, ninguém falou dessa coisa de um vírus, de uma doença, mas previram e vislumbraram dificuldades. As dificuldades, então estou saindo agora desse campo do sideral e entrando nesse campo do planetário, de que vai nos dando mostras e provas de que estamos mais interconectados do que imaginávamos. Começa num povoado da China, e um povoado da China é quase maior do que a maioria das cidades do restante do mundo, né? Há um povoado da China, é quase a população da Bélgica, a população da França, população de uma região nossa, do Sudeste e do Sul. Mas, enfim, começou lá no pequeno povoado, segundo consta e contam, e espalhou pelo mundo. Por negligência, por diversos motivos aí que eu não vou entrar no caso e não vou entrar no mérito. Espalhou. E chegou, bateu na porta de cada um de nós. É algo que deixou de ser local, individual, exclusivo e se mostrou epidemicamente coletivo. As nossas reflexões, os nossos entendimentos não alcançaram essas mesmas expansões. Muito pelo contrário. De uma certa maneira, teve o movimento, se o movimento
pandêmico foi quase que de um vilarejo para o mundo, as reflexões saíram do mundo para cada um de nós. E é nesse ponto aqui que eu quero frisar um pouco mais e me ater um pouco mais. Como que muitos, diante deste impacto eminente do invisível batendo na porta com o bafo da morte, tiveram e tivemos as reações mais diversas. Uns não conseguiram parar nem por um instante e entrar nesse processo de quarentena, nem a física, nem a externa, nem a interna. Isso desestruturou, abalou, modificou. Muitos não deram conta. Eu tenho colegas que fizeram estoque de bebidas no primeiro dia e já no terceiro já estavam saindo de bar em bar. Onde abre um bar aí, pelo amor de Deus? Esses são pessoas que trabalham, que têm uma vida social, tinham uma vida econômica, alguns deles continuam tendo, outros perderam o emprego. Teve mudanças nessas rotinas também, tem esses impactos sociais, econômicos que foram inúmeros e imensos, mas muito, ainda que eu não vou entrar nesse social, nesse econômico, eu vou ficar mais próximo, mais íntimo, mais dentro, tentando separar uma coisa da outra. Esses caras não indicaram que não deram conta de ficar com eles mesmos e ficarem com as companheiras que eles escolheram e com os filhos que eles têm. Esse confinamento aflorou, explodiu diversos conflitos, diversas tensões internas, externas com o outro. Foi tenso e está sendo tenso ainda. Não foi fácil para ninguém, mas algumas pessoas se recusaram de forma muito abrupta, recolher-se, voltar-se para dentro. Foi algo muito doído e doloroso. Não fizeram. Então, marcar esses caras, que eu vou chamá-los de casca grossa, assim. Temos milhares deles espalhados pelo mundo. E é esse o detalhe que eu quero chegar, sim, porque eu acho que é o ponto do que os colegas aqui estão querendo me mostrar do espelhamento. Temos outros, assim, antes, né? Porque esse universo interno que eu situei da bebida e das discussões, os índices de agressões às mulheres, o índice de suicídio, os índices de aumento do consumo de drogas explodiu. Teve aí um aumento exponencial nisso. Não só no Brasil, não só na China, como mundialmente. Os dados cada vez vão chegando mais, vão mostrando de como que isso foi e continua sendo tenso. Muito desse reflexo das dificuldades que encontramos enquanto indivíduos, enquanto sociedade, de estarmos conosco. É uma sociedade que não pode parar. Pelo menos não para parar para refletir, para pensar. É uma sociedade que pode parar para ver o Super Bowl, para ver as Olimpíadas, para ver o Galão da Massa. Essas paradas programadas, elas fazem parte. Mas as paradas nas quais a pessoa se volta para si mesma e ocupa de si, nossa, isso daí gera angústias intermináveis. A gente sempre está com esse
com essa voz e esse bafo, dizendo que temos que produzir. Temos que estar produzindo, temos que estar fazendo, temos que. A quietude, o silêncio, a reflexão, a introspecção, seja lá o que for, apavora. E junto a esse apavoramento surgem as angústias que já eram latentes, que já estavam em muitos, que está na sociedade, mas que aí cola na gente, né? E é o que eu estava em outros vídeos falando acerca dos perdidos. Aumentou, ampliou. Aumentou e ampliou, não. Perderam mesmo essa questão da bússola. Mudou. E mudou porque sem uma referência externa, eu não consigo me achar dentro de mim. Não consigo me localizar. Não consigo me situar. As nossas referências são dadas socialmente pelo trabalho. Você tem que sair de casa, não importa em quais condições, para trabalhar. E não importa o que você está gerando nesse trabalho, é o ato só em si, ele não precisa de ter uma reflexão. Ele precisa de ter simplesmente um fazer. E quando de repente a gente tem os pés, as mãos amarradas, não tem lugar para se ir, não tem um fazer para fazer, o que eu faço? Desespero total. Acho que em todo mundo, em alguns mais e outros menos, mas situações desesperadoras e não tô entrando, gente, ainda, e acho que nem vou, nas marcações econômicas de tudo isso e nas preocupações que esta parada da subsistência, do sustento, acaba nos trazendo. Uma família para cuidar, empregados para pagar, fornecedores para chegar. Não estou entrando nisso ainda, acho que nem vou, embora estou aqui cutucando. É só para demarcar outros componentes, outros aspectos que dialogam com esse fervor, essa intensidade, essa loucura em que nós transformamos a existência. E como que essa efervescência, na hora que você vai ver, dá nada. Sai nada. Porque diante de nós mesmos, sozinhos, trancados, confinados, voltados, a gente vê que muitas dessas coisas que estamos fazendo tem pouco ou nenhum sentido. Volto então para um outro grupo de pessoas que vivenciaram esse dentro, que ficaram com elas, vivenciaram o processo da pandemia e da quarentena. Transbordou também. E trouxe erupções de pensamentos, de ideias, de angústias, de tristezas, mexeu. Seja lá, e é isso que eu espero tratar daqui para frente, o que tem acontecido e o que está acontecendo, por mais que alguns façam esse esforço imenso para que nada aconteça, em mim não, comigo não, eu vou para a rua. E eu vou para a rua aqui não é nesse sentido de ir trabalhar, eu estou falando desse ir para a rua nesse sentido de ir para a rua nunca é bom, né? Essas frases assim, vão para a rua, essas coisas, deixa eu bater aqui. Mas enfim, o sair de si para ir para fora é, é louco na concepção
de o vírus, a iminência da morte, assusta muito menos, é menos apavorante do que eu ficar um segundo comigo mesmo. Pode trazer vírus, pode trazer China, pode trazer Estados Unidos, pode me mandar para a guerra. Eu vou lá lutar contra o desemprego, contra as ameaças econômicas. Isso tudo é muito mais suportável, tolerável, amigável do que eu parar 2 segundos, 3 minutos, 3 horas de ficar em casa. Tenso. Eu acho que foi muito isso que acabamos vivendo. Se não volta o futebol, eu não sei o que a gente estava fazendo. Não sei. Se não tem futebol uma quarta e um domingo aí, se o meu galão não tá jogando, se o Cruzeiro não tá próximo ali de não subir de novo, eu não sei o que a gente estaria fazendo aqui. Como que seria ainda mais chocante, impactante essas tensões internas. Estou falando de um mundo muito masculino. O futebol, a TV. As mulheres, estou pensando aqui em muitas das partilhantes, vivenciaram isso com um estresse e um esgotamento. Porque eu tô aqui gravando silenciosamente, dessa vez estou gravando aqui de casa, quieto, tranquilo, lindão. As moças estavam aqui corrigindo prova, com o almoço para fazer, com o filho dando cambalhota, com o outro tendo que fazer o exercício e preparar, enfim, sobrecarregou ainda mais para grande parte das mulheres. O ir para fora, no caso delas, ajudava imensamente a não receber as pressões da casa. Olha para vocês verem como é que é esses contrastes mais malucos, né? Grande parte delas em casa não estavam protegidas. O ambiente de trabalho, ainda que inóspito, espairecia. Nossa! E aí eu tô querendo dizer a carga que é de ser mãe, a carga que nós colocamos nas costas das mulheres por ser mãe, a carga que nós colocamos nas costas por elas serem esposas. Pesa imensamente. Porque o homem em casa, as coisas fazem automaticamente. O café fica pronto no pensar, a cama se arruma no pensar, o chão é varrido na minha imaginação, tudo isso funciona e acontece pelo meu pensamento. Então, olha para você ver, tem almoço, tem casa limpa, tem tudo isso. A gente percebe pouco, entende pouco de que para eu estar com essas duas mãos para cima e livre, alguém teve que fazer antes ou vai fazer depois. Tá, isso daí foi só uma pequena digressão para tocar esses diversos universos que foram afetados e como que não temos muitas respostas ainda para dar. É tudo para ontem, mas esse hoje e esse agora, cada um se equilibrando da forma que pode, da forma que consegue. E pensando de novo, então, agora, no macro aqui eu vou usar o astronômico, pensando nessas nossas relações humanas e nessa singularidade de cada um que vivenciou ao seu jeito
ao seu jeito. O que a gente, ao seu jeito e à sua forma, aos contrastes, gente, foram gritantes e alucinados, né? Nunca, nunca ficou tão evidente as contradições que nós vivenciamos em quaisquer níveis e abordagens que a gente quiser fazer, na econômica, na social, na racial, na de gênero, qualquer uma que a gente pegar, gritou como é diferente. Mas eu estou aqui tentando ainda marcar esse lugar da angústia que independe. Estou marcando como um aqui, segurando o máximo possível para ver essas coisas separadas. Estou aqui fazendo caixinhas mesmo, cartesianas, uma coisa, outra coisa, outra coisa, uma coisa, para embolar só no final. E aí o lugar que eu estou marcando essa caixinha da angústia é o de dizer assim, olha, o cara que estava lá na mansão passou por essa angústia. O outro que estava num barraco com 7 pessoas, 8 pessoas, sem perspectiva do que vai comer amanhã e de como que vai ter renda, também vivenciou essa angústia. É nesse lugar de tentar me apropriar dessa angústia que acometeu o outro, na sua interioridade, na sua subjetividade, que eu estou amplificando e que estou chamando para reflexão. E não estou querendo utilizar os marcadores, que embora eu tenha falado inúmeras vezes sobre eles, de como que essas representações nos chegam. Ué, mas do que você está reclamando? Você mora numa mansão de 20 quartos, você tem renda para daqui a 20 gerações suas. Você está reclamando do quê? Não é essa marcação que eu quero fazer. Eu quero falar dessa angústia que nos toca e nos tomou a todos enquanto humanos. A todos não, a gente viu que muitos correram e fugiram disso. Não permitiram sentir. Não permitem-se trabalhar isso que a gente tem marcado muito da pele para dentro. E essa pele para dentro foi tenso. E continua tenso e eu acho que a tensão não vai embora. Então a gente está vivenciando aí um projeto e um processo que, no entendimento desse sideral, que busca colocar um novo padrão, uma nova harmonização, um novo cenário para este planeta, no qual os mais diversos reinos já estão e se locomovem, praticamente se perderam um pouco dessa nova harmonização de Gaia. Quem destoa, quem sofre com essa nova harmonização somos nós humanos. E o barato, eu estou chamando de barato, mas ela tem uma tragicidade, é essa. Olha, se a gente parar para observar bem dessa perspectiva aqui astronômica, nós não estamos fazendo diferença do processo, não. Muito pelo contrário. Uma semana, 15 dias, um mês que o mundo parou, tivemos regenerações da natureza que mostram que nós estamos aí com um comportamento muito mais virótico do que o Covid. Da perspectiva daqui, o vírus somos nós. O Covid é um anticorpo. O Covid está defendendo o planeta da gente. E
Eu vou coçando porque essas falhas vão saindo assim. E eu juro para vocês que eu não tinha essa reflexão 2 segundos antes. Mas é muito de como eles têm nos apresentado e como parece que é essa perspectiva daqui. Então fica eu com o meu umbigo acreditando que somos o centro do universo. E tem outras vozes nos dizendo, oh, menos, bem menos, bem menos. Nós precisamos que vocês se equalizem, que vocês se harmonizem para nos auxiliar no processo de retomada, de reconstrução, que passa todos os indivíduos, todos os seres, todo o planeta, todo um sistema. Para quem já está mais próximo disso, suave e tranquilo, e para quem está nesse nosso processo ainda de muita arrogância, de muito orgulho, nós somos os especiais, eu não posso parar, o que vai ser do mundo sem meu trabalho? É mais tenso. Mais tenso porque temos visto que o mundo parece que funciona bem se a gente parar de trabalhar. O mundo aqui eu estou pensando em outros reinos. A natureza, outros seres. Poluímos menos. Lidamos com tensões, com conflitos que nos levam à violência, que nos leva à destruição, mas agora eu não tenho a quem destruir. Eu preciso de estar aqui comigo, confinado comigo. E para onde que vai essa minha agressividade em mim, se eu não tenho muitos outros para? Não explica, os caminhos são bilhões, cada um de nós aí mapeia um lugar, mas sem dúvida nenhuma serve como indicativo, sem dúvida nenhuma não, talvez vocês podem ter dúvida, né? Mas aponta aqui como indicativo do aumento do consumo das drogas, o aumento do consumo das bebidas alcoólicas, o aumento das agressões às mulheres, o aumento das brigas entre vizinhos. Isso explode, gente. Nós, enquanto humanidade, a maioria de nós não tem condições de ficar 10 minutos quietos conosco num ambiente fechado. E, aliás, pode ser qualquer ambiente. Pode ser até um ambiente aberto. Mas a gente não dá conta. 5 minutos. Fecha o olho aí 5 minutos e fica. Os caras pedem para morrer, para tomar tiro, para a polícia correr atrás, para apostar um não sei do que, mas a gente lida muito mal conosco. E aí agora que eu caminho para a finalização, esse eu não vou cortar, eu vou deixar ele inteiro assim, vou subir com ele o mais rápido possível. A finalização é essa. Quando a gente começou a falar de tecnologia espiritual, de tecnologia sideral, o que a gente estava apontando é esse si mesmo. É esse autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, é piegas. Tem várias formas de se autoconhecer. A meditação é só tem muitas outras. Mas, de modo geral, os espelhamentos estão aí para nos mostrar. E as visões espelhadas, quando elas nos aparecem, quando elas nos apresentam, nós não estamos dando conta. Quando eu fecho o olho aqui e penso no meu entorno, machuca, né?
dói a maioria. Isso que está acontecendo fora não é o que eu gostaria. Essa vida que eu estou vivendo não é a que eu, a princípio, sonhei. Então, eu não posso parar, eu tenho que fazer. Porque o fazer, seja lá qual for o que está sendo feito, seja lá o que for que está sendo feito e realizado, ele me encoraja e ele me desculpa, ele me inocenta do que eu gostaria mesmo. Há uma separação, uma ruptura estrondosa entre isso que eu gostaria e o que eu estou sendo. E aqui eu não estou falando dessa coisa assim, eu queria ter sido jogador de futebol. Porra, isso é óbvio. Mas eu não estou falando disso, eu não tô falando de algo nostálgico. Eu não estou falando de uma projeção. Eu estou querendo tocar o que me faz feliz. O que me deixa feliz. E por que eu não estou fazendo as coisas que me deixam felizes? Porque na falta de tempo, e mentira, porque quando eu arrumo tempo e tenho tempo, o que eu realizo, o que eu faço é entorpecer-me. Seja com a novela, seja com o sucrilho, seja com a masturbação, seja com a pornografia, seja com o futebol, seja com a novela, seja com o cinema, seja com as drogas. Drogas aqui ganham um outro nível. Eu vou falar disso, espero eu, algum dia. Quero falar disso. Desses pontos assim. Não damos conta. A vida tá ruim, mas para muitos aqui tá muito pior. E aqui eu misturo para ir embora. O que Covid vai nos mostrando é que essas separações cartesianas que nós empreendemos e precisamos fazer muitas vezes para conversar, para dialogar, para sermos claros, elas não existem. O interno, o externo, o subjetivo, o objetivo, a minha interioridade, aquilo que eu faço e movimento existencialmente, muitas vezes, ou cada vez mais, isso está confluindo. E isso é ainda mais devastador e perturbador. A privacidade dos nossos mundos hoje são imageticamente condensadas aqui nos acessos que eu dou aos sites que eu visito, as mensagens que eu troco. Tudo isso acaba revelando e desvelando muito de um mundo que antes era privado. Por vezes nem eu sabia desses meus desejos, desses meus quereres. Agora, 2 segundos de navegação, tem coisas na internet que a gente nunca imaginou. E aqui não tem moralidade acerca de nada, se certo, se errado, se bonito ou se feio. São caminhos que encontramos, que convivem, que nos habitam, estavam aqui, a gente achava que era dentro, que era só nosso. E aí a gente está vendo que não, olha, tem milhares de pessoas que pensam assim, desejam assim, têm essas fantasias, têm essas vontades, têm esses quereres, que se encontram, que formam comunidades, que conversam entre elas, que discutem. Olha, eu não sou tão estranho assim. A gente, ao mesmo tempo que estamos solitários, sozinhos, angustiados, temos algumas expansões, tentando indicar e mostrar, olha, tem um par por aí girando. Tem um outro você em algum lugar. Um outro você é demais, mas tem alguém ou um algo
que compreende parte dessas angústias que te habitam. Eu preciso sair desse mundo. Mas as pessoas estão querendo sair desse mundo e fazem essa fuga, eu não vou chamar de fuga, fazem a saída desse mundo por esses vieses que entorpecem os sentidos. Por que eu estou batendo tanto nesse entorpecimento? É porque eu estou acreditando aqui ser uma viagem pela metade. Perde a autenticidade que ela precisa ter. E é isso, assim, a ideia final, é da autenticidade. Nós estamos nos enganando e muitas vezes nos traindo. O ir para fora, o ir fazer muitas dessas coisas por obrigação e por necessidade, que é óbvia que nós as temos, é um tanto dessa inautenticidade. Minto, a inautenticidade não é essa. A inautenticidade é a gente se negar a ver que muitos dos fazeres que realizamos não nos satisfaz. E aí a gente alimenta uma estrutura altamente exploratória, altamente perversa, com o nosso descontentamento. Muitos sentiriam ou estariam muito mais satisfeitos em estar morando sozinho, estar morando em outra casa, do que com a esposa. Mas o casamento não pode ser destruído. E aí a mulher que estará batalhando, lutando, tendo uma ascensão na carreira profissional, porque a realização dela está ao lado do cara ou da moça, vai sendo esmagada, pisoteada por esse cara que poderia simplesmente só dizer assim, vamos morar em casa separada? Isso não é feio, gente. Eu dei um exemplo assim, que vocês vão olhar e falar assim, porra, o que tem uma coisa a ver com a outra? É que os desejos da alma são muito simples e ao não serem escutados, eles se fazem monstruosos. Se voltam com muita fúria com o outro que está realizando alguma coisa. O racismo, o machismo, a transfobia, a homofobia, tem muitas dessas marcações. Que prazer é esse que esses caras estão se permitindo sentir, eu aqui me controlando? Que felicidade é essa que você está pondo na sua cara? E eu aqui vivenciando a minha angústia e a minha desgraça. Isso se volta para o outro, porque os caras não conseguem parar para se ver. Bom, o tempo é esse. Gosto dessa frase aí do Emicida, é tudo para ontem, né? É na verdade de Exu, mas é tudo para ontem. As urgências aí da virada de ano vão suscitar muitas pessoas com muitas expectativas de que tudo vai se resolver no virar do ponteiro. Esse mundo mágico existe, mas até para ele ganhar presença e efetividade é fundamental que a gente visite os nossos campos internos. Os nossos campos da interioridade. E a gente está se recusando a fazer isso e atrasando os ponteiros dessa expansão consciencial que já está sendo montada, que já está sendo realizada, que já estamos inseridos e que precisamos cada vez mais nos harmonizarmos. Harmonizarmos também fica bom. Beijo em todos. Quartas-feiras, demorando mais do que a gente esperava, estamos realizando
ou continuamos realizando as nossas vibrações aí durante esse período da quarentena, amanhã vai ser transmitida aqui também pelo canal ao vivo. É só vibração mesmo, sem tanta conversa igual eu fiquei aqui. Beijo grande. Fiquem todos aí com Deus e que a gente consiga nos visitar internamente, nos suportar 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. Aquele desejo estranho, aquela vontade incompreensível, a gente conseguir ouvi-la. A gente observar o que está acontecendo à nossa volta, aqui diante de nós, que mundo é esse, que realidade é essa que eu acredito e que está me sendo dada e que está me sendo devolvida, é isso que eu quero, é isso que eu espero. Se sim, se não, como podemos dialogar, como que podemos fazer essas alterações. Nunca tem continuidade de um assunto para o outro, mas se tiver, eu talvez fale um pouco sobre esse processo de alteração de realidade. Nossa, o que eu prometi? Eu não faço isso não, tá? Mexo às vezes só um pouquinho aqui. Podemos mexer só um pouquinho, aí eu mexo. Mas muito sem essas coisas mirabolantes que as pessoas ficam viciadas e tentando fazer porque elas têm que fazer. Não, é algo muito sutil, porque é na sutileza que a gente vai fazer o processo de transformação. Quando eu estou falando de um indivíduo, quando eu estou falando lá de uma aldeia chinesa, nós estamos falando de todo um planeta. É esse ecossistema que a gente precisa começar a perceber e a movimentar. O passo que eu dou abre espaços para esses intervalos aqui de amplas infinitudes. E a gente é responsável por esses intervalos também, não apenas por essas caminhadas malucas de crescer, de evoluir, que não sei o que. Vamos com calma. Não com tanta calma. Aliás, a gente não tem calma, a gente tem muitos atropelos e bastante desatenção, mas vamos com calma. Eu acho que a gente está caminhando e, à medida do possível, estamos construindo, solidificando isso que nós chamamos de malha cristalina, cuja interface é os nossos mundos internos. Mais do que a gente está vendo. Isso tudo que a gente está vendo aí, olha, a gente ainda não enxergou. O que está acontecendo é justamente os bastidores disso. É o subterrâneo disso. É essas movimentações que de repente... Sabe aquela coisa assim de... Você não estava vendo e de repente viu? Como é isso? Esse copo estava aqui. Como é que eu não vi? São essas arquiteturas internas que estão sendo muito bem trabalhadas, construídas por companheiros, por parceiros, por amigos, a despeito de diversos outros que trabalham contra. Mas, de modo geral, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Eu, você, o cara que está se recusando a vir para dentro, a outra que se recusa a sair para fora, nós estamos construindo. Mas o que eles nos pedem enquanto raça humana, enquanto seres humanos, é atenção e intencionalidade. Se nós conseguirmos colocar atenção no nosso silêncio, no nosso vazio, na nossa dor, na nossa angústia, sentimos isso, gente. Se nós conseguirmos colocar atenção nisso, a gente vai ver que a gente não está tão sozinho como a gente pensa. E que a gente vai redimensionar essa escala que nos deram da nossa
da nossa importância no universo. Somos importantes demais. Temos importância sim no processo, mas a vida desenvolve sem a gente. Se eu morrer amanhã, o universo permanece e continua. Se eu parar agora, o universo desenvolve e continua. E é óbvio que se eu colocar a minha atenção e um pouco de intencionalidade, eu auxilio a autoconsciência desse universo se expandir. Mas que agora o universo para se eu não tiver e nem colocar essa intencionalidade, menos, gente. Bem menos. Quase nada. Quase nada. Quando eu piso aqui na formiguinha, de forma maldosa, porque elas estão percorrendo o meu braço, caminhando pela minha mesa, o universo, infelizmente, apesar de toda essa minha crueldade, para não. E a formiguinha, que ela não se acha não, tá? Ela tem lá uma outra referência, acredito eu, de importância. Ela vive para a colmeia. A gente não precisa chegar tanto. A gente tem outros processos nossos. Mas a formiguinha ali, menos uma, gente. Menos uma. A colmeia não parou. As irmãzinhas delas vão continuar fazendo a mesma busca pelos alimentos e para o desempenho lá que a colmeia tem que alcançar. Olha, gente, eu tô falando de colmeia, formigueiro, perdão. É porque é tudo quase igual. Formigueiro, foi mal. E é isso para chegar aqui um pouco em nós. Cada um de nós muito importante, mas a grandeza e a relevância do nosso ser se faz quando a gente descobre minimamente como podemos ser melhor para o outro e para o mundo. E não. E aí, dentro disso, legal ter $1 bilhão, ou 20, ou 30, ou 50, ou 100. Mas são pouquíssimas as pessoas, gente, cuja relevância existencial dela está na conta bancária. Quanto descoberta da interioridade, tá? O que não significa que dinheiro a gente deve jogar fora, que dinheiro é sujo. Muito pelo contrário, dinheiro é muito bom. Tenha mais, mas não prende não. Não fica preso a isso não. Tem outras coisas. Enfim, a gente está cada vez mais incorporando fugas, desculpas, para nos tirar das nossas essências. E tem pessoas muito lindas, muito bonitas, que por vezes estão se iludindo com isso. Vamos caminhando. Beijos.